Amém? Antes de nós orarmos, eu gostaria que você abrisse a Escritura, a Palavra de Deus, Salmo 57. Salmo 57. E a gente vai orar. E para mim é uma graça muito grande. Eu me sinto mesmo, irmãos, um nazareno, sabe? Falta fazer uma carteirinha, uma identificação, né? Quando eu for no lugar, né? Me identificar, né? Obrigado, tá, minha irmã? Obrigado. Salmo 57, vocês acharam, gente? Vamos orar. Como o pastor Felipe falou, que Deus tenha misericórdia de mim, me capacite. Então, falar aquilo que Ele quer que seja falado. E que Ele tenha misericórdia de nós outros como um todo, que nós venhamos ter a capacidade de compreender para poder praticar tudo aquilo que Ele vai nos falar. Que a gente tenha capacidade, que Deus, igual está em Lucas 24, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse a Escritura. Que o Senhor faça isso conosco, amém? Coloque a mão sobre a palavra. Pai Santo, Pai amado, obrigado por mais esse tempo. E obrigado por esta oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui cultuando a Teu nome, que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Agora é um momento especial, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. O Senhor disse que a Tua palavra não voltaria para o Senhor vazia, mas antes ela iria produzir em nós tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. E o desejo do nosso coração é exatamente esse, que aconteça isso, que a Tua palavra produza em nós aquilo que o Senhor quer que seja produzido. Quanto a mim, eu te peço capacitação, inteligência, para que eu tenha capacidade de transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido. E como tua noiva, nós outros como um todo, pedimos também sabedoria, que o Senhor nos capacite a compreender aquilo que o Senhor vai nos falar, para que possamos entender o teu plano, o teu propósito. Isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, todos digam amém. Antes de eu ler, eu quero citar para vocês, não precisam abrir, Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito exatamente assim: tudo aquilo, pois, quanto que vós quereis que os homens vos façam, vocês devem fazer primeiro. Por que eu estou falando isso para você? Eu vou fazer uma pergunta para você refletir, não para você responder, porque eu já sei a sua resposta não vai ser diferente da minha, eu imagino. E eu não tenho um propósito aqui de constranger ninguém, fazer ninguém passar carão, pelo contrário, mas pensar. Se eu perguntasse aqui, nessa noite, amados, quem aqui precisa de ajuda, ou já precisou de ajuda quando passou no momento mais difícil? Eu vou dar a minha resposta e talvez a sua seja: eu. Todos nós queremos ajuda. E principalmente quando nós precisamos de ajuda. A vida é assim. Só que o que eu e você nós temos que compreender, a maneira de Deus trabalhar, o agir de Deus. Como que Deus trabalha? Como que funcionam as coisas? Se nós pegarmos por base esse versículo que eu li com vocês, que eu recitei com vocês, Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo, pois, quanto vocês querem que os homens vos façam, vocês devem fazer primeiro. Então, partindo desse princípio, se eu quero ajuda, eu devo primeiro fazer o quê? Ajudar. E é isso que é a situação assim mais complexa de se entender o agir de Deus. O que eu e você temos que entender, eu já vou ler já com você, que vai acontecer fases nas nossas vidas, na minha, na sua vida, que vai dar tudo certo, e glória a Deus e aleluia. Mas vai vir fases nas nossas vidas que nem tudo vai dar certo. Eu não vou usar a expressão que tudo vai dar errado, que tudo é muita coisa, tanto para um lado como para o outro. Tudo dando certo é muita coisa, né? E como também tudo dando errado, também é muita coisa, tudo. Mas usando esse lapso lingual, essa força de expressão, então isso pode acontecer. Por quê? Porque Deus tem um plano para realizar por intermédio de cada um de nós, e Ele sabe esse plano, e Ele vai revelando a gente passo a passo. E à medida que nós vamos passando de fase, Deus vai nos provando para ver como que nós reagimos diante da situação. Por exemplo, a nação de Israel no Egito, você vai ver que as primeiras 9 pragas que aconteceu, eles foram livres, eles só viram um milagre, o livramento de Deus, sem eles moverem uma única palha. Eu gostaria tanto da sua atenção. Sem mover uma palha, só na última que tiveram que, por um ato profético, matar um cordeiro, porque estava representando algo lá na frente, marcar as ombreiras e a verga da porta. Vocês lembram disso? Aonde, por causa da marca daquele sangue, o anjo destruidor não iria entrar. Foi a única vez.
E isso não trouxe um livramento só para os judeus, mas inclusive os egípcios que acreditaram naquela palavra, foram avisados, mataram o cordeiro, estava dentro de uma casa marcado com sangue, como os judeus receberam livramentos. E você vai ver que um certo percurso na trajetória deles do deserto só dá tudo certo. Mas chega um momento que não. Por quê? Porque Deus quer ver como que nós reagimos diante da adversidade. Se nós somos espirituais, nós não somos mais pessoas comuns, nós conseguimos enxergar o que pessoas naturais não conseguem ver. A palavra de Deus diz isso em 1 Coríntios, capítulo 1, se não me falha a memória, que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque parece loucura, mas os espirituais compreendem. Então, eu gosto desse versículo, então, talvez em todas as vezes que eu tive o privilégio de vir aqui ministrar, eu posso ter falado isso para vocês, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, na linguagem King James atualizada, diz assim, o Senhor, eu deixei você passar dificuldade, eu deixei você passar fome, passar sede, porque eu queria que você externasse o que está no seu coração. Eu queria que você revelasse de fato, de verdade, quem você é. Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos, mas eu quero trabalhar aqui na pessoa de Davi, em cima desse contexto. O que eu mais quero receber é o que eu tenho que dar. Porque a gente fica mirando, por exemplo, se eu estou com um problema financeiro, de vez em quando passa na minha mente, eu vou achar até que Deus me deu aquele sonho profético, eu pensei naquela pessoa rica. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa rica, se ela quiser, ela tem condições de me favorecer financeiramente, sim ou não? Jamais passa uma pessoa humilde. Cara, coitado daquele ali, aquele ali está pior do que eu. Sim ou não? Porque nós temos a nossa maneira de crer. Mas eu vou te dar só um exemplo simples. Quando Deus seca a fonte de Querite, eu estou citando 1 Reis capítulo 17, aonde Elias estava. E Deus fala para ele, sai daqui, vai para Serepta, que pertence a Sidom, que eu já preparei uma mulher viúva para cuidar de você. Ele falou, estourei no norte aí. Mulher rica. E quando ele chega lá? Na verdade, ali quem que abençoou quem? Foi a mulher que abençoou Elias? Pelo contrário. Deus falou que preparou uma mulher para sustentar ele. Quando ele chega lá, ele teve que abençoar a vida dela, ela acreditar na palavra profética para os dois não morrer de fome. Na verdade, os três, o filho também. Sim ou não? Rainha Esther, jurada de morte, não só ela, mas o povo dela, faz um banquete e convida o rei e o algoz dela, o Ramã. Quando o rei, entusiasmado, empolgado, ela achou favor diante do rei Assuero, ele faz uma proposta para ela, meu amor, eu estou romantizando a coisa, tá, irmão? Não está escrito assim, entendeu? Eu estou decidido te dar até a metade do reino, se você quiser. Se é eu, irmão, demorou. Já que Deus tocou isso no coração do amado, já que Deus usou o servo, eis-me aqui e faz conforme a sua vontade, né? Mas ela não. Num momento que ela precisava mais pedir, o que ela fez? Se eu achei graça diante do Senhor, eu gostaria que você, meu bem, e o Ramã viesse a um banquete que eu já preparei para amanhã. Quando ela precisava mais pedir, o que ela fez? Ofereceu. Pergunta para o irmão com amor que está do teu lado, quando você precisa mais pedir, irmão, o que você faz? Pergunte. Se você pede, você é comum. Ah, pastor, eu peço mesmo, eu sei, então você é comum. Você é igual a todo mundo, você faz o que todo mundo faria. E é isso que está o segredo da coisa. E você vai entender a mensagem, vai ser rápido. Eu espero. Que Deus me deu o dom de falar. Meu Deus, nunca vi falar tanto. Então, essa risada sua, Felipe, foi o máximo. Que você falou amém, é verdade. Te amo. Salmo 57, preste atenção. Nós vamos ler. O título é um louvor da benignidade divina. Se na sua Bíblia tiver um pouquinho diferente, você pode até me ajudar e eu repito, de repente por causa de uma gravação, para quem está em casa poder ouvir também. Eu vou ler aqui o que está no subtítulo aqui. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Preste atenção. Hino de Davi, quando ele fazia o quê? Quando ele fugia de Saul. Na sua Bíblia diz aonde que ele estava, aí ou não?
Na caverna de Adulão. Então você já sabe, foi um momento fácil ou difícil na vida de Davi? Muito, mas muito difícil. Muito difícil. E nós vamos falar um pouquinho disso. O versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. 2 vezes ele enfatiza o negócio. Por quê? Pois em ti a minha alma refugia. A sua Bíblia diz a mesma coisa? Um pouquinho diferente. Ou acha auxílio, abrigo, segurança? Encontra refúgio. Em ti a minha alma encontra refúgio. Até que passe, as sombras das suas asas, ou debaixo das suas asas eu me abrigo. Até quando? Até quando, gente? Até que passe o perigo. Então teve um momento que ele entra numa caverna, num propósito de quê? Eu vou me esconder aqui. Por quê? Porque eu estou com medo. Porque a minha alma, a minha vida está correndo perigo. E quando a gente olha lá em 1 Samuel, todo o percurso, a gente vai ver aqui que é terrível. Então, para a gente entender o que esse cara passou, porque quando a gente fala de Davi, a gente pensa num cara vencedor, um cara que errou, mas um cara espetacular, até hoje em Israel, maior rei que já existiu. Mas esse cara não é diferente de mim e de você. É exatamente igual nós. Então ele está falando, em ti a minha alma se refugia, e debaixo das tuas asas, é igual o Salmo 91, eu me abrigo, até quando? Até que passe a calamidade, até que eu esteja seguro, que passe o perigo. O versículo 2 diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Mas vamos pegar alguns versículos pontuais. Preste atenção, verso 4. Acha-se a minha alma, ou a minha alma se encontra, onde, gente? Entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas são as suas línguas. Ele está no meio dessa situação. Ele está comparando que pessoas que querem destruir a vida deles, leões famintos. Vamos lá, versículo 6. Armaram rede, é isso que está escrito na sua Bíblia, verso 6? Como é que é, tia Helene? Armaram armadilhas, redes, aonde? Aos meus passos. E como que ele diz que está a alma dele? Como é que estava a alma de Davi? Abatida. Como é que está a sua alma? Como é que fica com a alma de uma pessoa quando dá tudo errado? Vocês entendem? A minha alma está abatida. No versículo 7, ele diz... Não, versículo 6, ainda armaram rede ou armadilha aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Olha o que ele diz no versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, eu cantarei e vou entoar louvores. Como é que estava a alma dele? Abatida, mas mesmo com a alma abatida, o que ele falou que ia fazer? Louvar o Senhor, ele ia cantar. Desperta minha alma, desperta a minha lira, a minha harpa, quero acordar, despertar a alma. Ou seja, em outras palavras, ele está falando aqui igual um mineiro, eu vou tirar minha viola do saco e vou cantar. Ele tinha motivos para cantar? Não, não tinha. Eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ele está precisando de ajuda ou ele está precisando ser ajudado? O que você acha? Nesse quadro que ele está aqui, minha alma está abatida, eu vou ficar escondidinho aqui até passar o perigo, ele está na condição de ajudar ou ele está precisando de ajuda? Precisando de ajuda, eu também concordo com você. Se você olha um pouco da vida desse cara, Davi, a partir do capítulo 16, só dá, de 1 Samuel, até o capítulo 18, só dá tudo certo na vida dele. Você já sabe da história, se é o único que não está em casa, é o menorzinho, enquanto ele não vir, ninguém come, eu vou ungir ele. Lembram disso, dentro do episódio? No capítulo 17 acontecem alguns outros episódios ali. O mais famoso é o gigante. A gente gosta disso, de vencer gigante. Quem não gosta?
nessa noite profetizar sobre a sua vida. Sabe esse gigante? Não se empolga não, tá, irmão? Eu só estou conjecturando. Então segura aí. Nessa noite, você vai se levantar, você vai pegar essa funda espiritual que está nas tuas mãos. Esse gigante, ele não vai resistir. Você vai derrubá-lo, você vai derrubá-lo. E não é que isso está errado, não, irmãos. Mas e quando você estiver na cova com medo? Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. A questão somos nós, que nós não entendemos o processo. Que você serve um Deus que não está com a cabeça branca no céu caducando. Não, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está a par. E dessa situação ele vai reverter, se você acreditar. Mas como, pastor, que vai funcionar esse negócio? Você vai parar de esperar ajuda. E o que eu faço? Você vai ajudar. Mas eu não tenho condições, é por causa disso. Se tivesse, não seria favor nenhum. Porque aquilo que vocês querem que os homens vos façam, Mateus 7,12, vocês devem fazer primeiro. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei nem da sua resposta agora. Agora você pode responder, mas não sei se você vai responder não. Quem aqui, em alguma área da vida, precisa de ajuda? Diga amém. Então você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe. Você já sabe. No capítulo 18 de 1 Samuel diz que quando voltava da batalha, vocês lembram da musiquinha lá que as irmãs faziam? As mulheres lá que vinham dançando, cantando. Que Saul venceu quantos mesmo? Seus? Milhares. E Davi? Seus 10 milhares. É boa ouvir uma música dessa, irmãos? É excelente. Mas e quando ele está na cova? Você vai ver lá no versículo 5, não precisa abrir, você só marca se você quiser, 1 Samuel 18,5, que Davi cai tanto na graça de Deus, e nada dá errado, que ele agora não é só um escudeiro, está escrito exatamente assim, que Saul o colocou como comandante de todas as tropas de Israel. Todas as tropas. Quem que é o líder do exército? Davi. Ele casa com a filha do rei, do homem. Então está tudo dando certo, mas você sabe que acontece uma vaidade do rei Saul, de ciúmes, o cara não tem culpa nenhuma, e de repente simplesmente reverte a situação. Agora o que me causa assim, me faz pensar, eu estou pregando para você o que Deus falou comigo, irmãos, que todos nós temos nossas situações a resolver. Então eu vou usar a expressão que o Espírito Santo usou falou através da boca de Paulo. O que eu recebi do Senhor é o que também eu entreguei. Aquele cara não teve, a vida dele virou um inferno. Um fugitivo. Você leu aqui, eu vou ficar escondido nessa caverna aqui, até que a tempestade passe, a minha alma está angustiada. Agora eu pergunto para você, Deus está a par dessa situação? Deus está a par disso? E Deus livrou ele de passar por essa situação? Não, não livrou. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nós? Falei, eu também, pastor, eu também sou um homem segundo o coração de Deus. Nós somos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 22. Preste atenção. Vamos conjecturar aqui? Vocês me ajudam, sim ou não? O Davi, ele é comandante de todo exército, só tem vitórias, aquele negócio todo. Você acha que nessa situação ele lidou com pessoas influentes do reino daquela época, sim ou não? Lógico. Um comandante de todo o exército, o cara que comanda de tudo. Então, ele se relacionou com pessoas muito prósperas, com pessoas com muitos recursos. A vida é assim, depende da posição que você alcança. Então você conhece muita gente.
Então, se você é um vereador da cidade, você vai ter acesso a muitas pessoas que nós, talvez, que não temos um cargo político, que não vamos ter. Mas se você é um deputado estadual, vai aumentar, que é a nível de estado. Se você for federal, aumenta mais ainda. Se for senador, aí vai aumentando. Você conhece muita gente. Muita gente que pode te ajudar, grandes empresários, tudo, mas muitas pessoas também que vão precisar da sua ajuda. Certo ou errado? Então eu quero conjecturar quando Davi está lá no alto, tudo dando certo, comandante do exército, todo mundo cantando que ele fere os seus 10 milhares. Ele conseguiu talvez desenvolver algum tipo de relacionamento com pessoas influentes que no momento de uma necessidade poderia ajudá-lo, sim ou não? O que você acha? Sim. Grandes fazendeiros, pessoas assim, que no momento de dificuldade, no momento que ele estava fugitivo, uma vez ele foi pedir até auxílio, que ele tomou conta das ovelhas. Como é que era o nome do cara que até infartou, que morreu, e Davi ficou com Abigail, com a esposa dele? Nabal. Então, assim tinha vários. Fala para aquele bendito abastado que eu estou chegando num tempo de prosperidade. Lembram disso? O cara carcou todas, encheu o caneco. Quem é esse fugitivo para me ajudar? Perdeu tudo. A fazenda, a mulher, tudo para o rei. Foi ou não foi? Perdeu. Então, mas o que eu quero te chamar a atenção no capítulo 22, no momento mais difícil da vida de Davi, preste atenção. Versículo 1. Davi se retirou dali, refugiou-se onde? Na caverna de Adulão. Lembra do Salmo 57? O que ele foi fazer lá? Me ajuda aí. Se esconder até quando? Até que passasse a tempestade e o perigo. Então, preste atenção, aqui está o fato. Se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai foram ali para ter com ele. Olha só quem que Deus mandou mais, preste atenção. Ele vai começar o reino dele, olha lá. Ajuntaram-se a ele. Quem? Todos os homens que se achavam. Então um negocinho melhor para o senhor mandar para mim, não, Jesus, né? Ajuntaram-se a ele. O quê? Todo homem, a minha Bíblia diz exatamente assim, que se achava em aperto, endividado. Todo homem endividado. E mais quem? E todos que estavam amargurados em espírito. Mas é impossível não estar amargurado em espírito numa situação dessa aí. O cara está endividado, o cara é em aperto. Como é que vai estar o espírito dessa pessoa? É amargurado, irmão. Em casa está o inferno. O cara mal chegou, a mulher, acabou o gás. Cozinha lenha, abençoada. O cara está tentando salvar o dinheiro do aluguel. Aí a mulher não chega nem um beijo, meu amor, acabou o gás. O cara já está. É assim ou não é? Pastor, eu vou falar uma frase que um pastor amigo meu falou. Quer ver? Ele falou assim: dinheiro, pastor, não traz felicidade. Mas você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Porque crente tem aquele negócio de espiritualizar tudo, é verdade ou não é? Dinheiro, irmão, não traz felicidade. Você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito. E o que aconteceu aqui? A minha Bíblia diz assim, se a sua tiver mais explicativo, você pode me ajudar. Ele se fez chefe deles e com eles uns 400 homens. A sua Bíblia diz chefe. Diz o quê? Líder. E qual que é a função de um líder? Liderar, pastor. Mas liderar em quê? Há um propósito. Davi está precisando de ajuda aqui ou não? Ele está fugitivo? Mas eu estou falando, o princípio, Davi, que eu vou estabelecer com você é o seguinte: eu sei do que você precisa. É exatamente o que você precisa, é o que você vai fazer. Tem uma porção de gente que eu preparei para você liderar e ajudar. Você precisa ter sua vida mudada, Davi. Mas a sua vida só vai mudar quando você investir nessas pessoas que eu estou colocando na sua vida para você investir.
Quando você mudar a vida das pessoas, eu mudo a sua vida. Vocês estão compreendendo assim ou não? Versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi, o que tem? O que ele disse, gente? Não fique aonde? Nesse lugar seguro. Entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Deus falou, profeta aqui, profetiza assim, fala assim, Deus está mandando eu falar sobre a sua vida que chegou o momento de você sair dessa caverna. Você está encolhidinho, parecendo bichinho de Jacó, esperando Deus mandar alguém para falar, você não merece isso, né? E você, é verdade. Deus está vendo as suas dores, você, é verdade. Deus está falando, pode sair daí. Pode sair da caverna. Ele falou lá que ele ia ficar lá até quando? Até que passar o problema. Deus não pode sair. Eu não quero que passe o problema, eu quero que você enfrente o problema. E o que você quer receber é exatamente o que você tem que dar. Você precisa de ajuda? Eu preparei 400 homens que se acham em aperto. Eu preparei 400 homens endividados. Eu preparei 400 homens amargurados de espírito para você mudar a realidade dessas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus poderia ter preparado pelo menos no mês desse uns 10, 15 fazendeiros? Poderia ou não poderia? E Deus preparou? Não. Então você entendeu qual que é a nossa visão? Irmão, Deus me deu uma visão que Ele te dava um sítio, uma fazenda. Aí já vem na minha mente assim, como eu sou mineiro, será que quantos pés de café já tinha plantado? Porque a gente acha assim, mas sabe o que Deus vai te dar? Segundo Isaías 61, eu vou te dar os lugares assolados. Para você reconstruir. Deus não vai te dar nada pronto, Ele vai te dar uma ovelha quase morrendo, pastor Marcelo. E você vai cuidar dela com amor. Você vai dar pasto, você vai dar água, guiá-la às águas tranquilas, e a hora que ela estiver robusta, sabe o que ela vai fazer? Ela vai cuidar de você. Ela vai te dar lã e leite. Deus vai te dar um terreno cheio de mato, cheio de nada. Você vai capinar, você vai cuidar, você vai plantar, e depois aquele terreno vai te dar provisão, vai cuidar de você. A gente quer a coisa pronta. Eu sou exatamente igual a você. Deus me deu essa mensagem, deu passando da situação, falou, Deus, o senhor não está vendo? Eu falei, eu estou. Falei, o senhor não vai fazer nada? Eu vou, mas a hora que você entender. Você não entende nada? Você entende? Então, eu quero ficar escondidinho dentro da caverna até quando? Até o problema passar. E o que eu vou levar para Deus? Problema. Eu estou aqui por causa disso, daquilo outro. Tem lá gente parecendo leão, os dentes parecem flecha, parece lança. Foi isso que ele falou, não foi? Deus falou, então eu quero que você saia da caverna. Estou mandando uma porção de gente para te ajudar. Eu fico imaginando Davi, na expectativa. Está chegando um povão aqui agora, nossa vida vai mudar. Não, mas não ri não, que é isso que Deus está preparando para você. Ele mandou trazer essa profecia sobre a sua vida, bater na madeira. Pode fazer isola, irmão, pode fazer isola, pode bater na madeira, pode fazer o que for. É nós, né? Eu chefe. Pastor, por que tem problema dentro da igreja? Porque ele falou que era para a gente ir atrás do problemático. Ele não veio chamar o doente. Então é um negócio que vai ter dentro da igreja sempre. É o problemático. Porque é a matéria-prima que o Senhor gosta de trabalhar. Então sempre vai ter. O que eu tenho é que ter capacidade para trabalhar. Mas quanto tempo que eu tenho? Irmãos, até que hora? 5 minutos, 10 minutos? Que eu já me perdi. Eu não sei nem que hora que eu comecei.
Tá, porque eu quero mostrar para vocês o que dá, através da liderança de Davi hoje aqui é você, sou eu, através da nossa liderança, o que Deus vai fazer na vida de uma porção de gente. Não precisa nem falar o que ele vai fazer na sua. Porque se eu falar como que foi a morte de Davi, como que foi os fins de dia dele, foi glorioso ou não foi, sim ou não? Foi um cara hiper próspero, abençoado. Não foi igual Saul, que teve que suicidar para o inimigo não matar. Um cara honrado, errou pra caramba. Mas hoje, quando nós pensamos nele, quem não gostaria de ser Davi? Lógico, um vencedor. Passou muita dificuldade, mas o processo foi árduo. Ele chorou, ele se escondeu, ele teve medo do problema, ele quis ficar escondidinho até a tormenta passar, e Deus falou: não, eu quero que você enfrente, eu quero que você, eu te escolhi. Eu não sei se eu vou lembrar do versículo, gente, não sei se é 2 Samuel 5,12, não sei, o Espírito Santo é muito bom comigo. Olha só o que está escrito aí, 2 Samuel capítulo 5, versículo 12. Eu gostaria que, tia Lene, você pode ler fazendo favor? Eu vou repetir contigo, por causa da gravação. Depois eu vou ler nessa versão aqui, 2 Samuel 5, 12. Preste atenção. Espera aí. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que seu reino estava prosperando. Por quê? Por causa do seu povo. Ele reconheceu: eu sei por que Deus mudou a minha vida. Por quê? Porque através da minha vida muitas vidas foram mudadas. Ele reconheceu isso. Então Deus me abençoou. Se é nos dias de hoje, pastor, Deus me abençoou porque Ele derramou sobre a minha vida uma unção especial. Não foi isso, irmão. Foi isso também. Mas reconheceu Davi que Deus mudou a vida dele, o abençoou. Ele reconheceu: por que Deus me abençoou, hein? Por amor ao seu povo. Eu cuidei tão bem daquele povo todo esgalepado, eu mudei a vida daquela gente, que Deus acabou mudando a minha vida, me abençoou, mas com força. Dessa situação adversa que você está enfrentando, você vai tirar força da fraqueza, você vai ser referência na vida de muita gente, e Deus vai mudar a sua vida. Se é para aplaudir, aplaude com força, com fé. E como você não está aplaudindo a mim, dá um glória a Deus, dá um aleluia, louvado seja, adorado seja, exaltado seja. Lá em Santa Bárbara eu falei assim: irmão, se você só aplaudir só, eu vou achar que sou eu o artista. Mas se você der glória a Deus, eu tenho certeza que esse aplauso não é para mim. Se tiver só aplauso, eu vou achar que é para mim. Nossa, eu estou bom mesmo, não estou fraco não. Agora se você, glória a Deus, aleluia, eu falei: não é para mim, graças a Deus. Então toda vez que você aplaudir com força, dá um glória, dá um aleluia, louvado seja o Senhor. Cai o pastor, fica pequenininho o pregador. Então preste atenção, Deus vai usar essa situação. Deus não falou: Davi, eu vou mandar uma porção de gente quando você tem recurso, quando você é comandante do exército. Eu vou mandar uma porção de gente quando você acha que não tem condições de liderar ninguém. Porque aí a glória é de Deus. Eu não tenho condições de liderar ninguém. Aí você vai dar glória para Deus. Quando você acha que tem condição, a glória você vai pegar para você. Eu vou ser rápido. Já falei isso desde o começo da pregação. 1 Crônicas capítulo 29. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu vou ler com você na versão King James aqui. A de papel é revista atualizada. A outra é King James que eu vou usar aqui no celular. 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 1 em diante. Vocês acharam? Preste atenção. O que acontece na vida desses caras? Preste atenção. O rei Davi, diz o versículo 1 em diante, disse a toda a assembleia, a congregação: Deus escolheu meu filho Salomão,
a ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem, inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois esse palácio que nós vamos construir não é para homens, mas esse palácio é para servir como casa a Yahvé, ao Senhor nosso Deus. Preste atenção, verso 2. De que forma? Eu com todas as minhas... De que forma, gente? Com todas as minhas forças. Eu preparei para o templo do meu Deus ouro para a obra de ouro, a prata para as de prata, bronze para de bronze, ferro para de ferro, todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedra de berilo, ônix, engastes, de ornatos de pedras de várias cores, turquesa, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, diz o versículo 3, porque eu amo a casa do meu Deus. Eu quero neste momento doar o meu tesouro pessoal. É isso que está na sua Bíblia? Particular. O meu tesouro pessoal, ouro e prata para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto eu já tinha preparado como oferta para o templo do santuário. 4. Eis, portanto, que ofereço, na sua Bíblia fala a quantidade aí? Quanto? A minha Bíblia diz exatamente assim: 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Você lembra de onde Deus tirou esse cara? Do pasto. Ele tem Bíblia que dá até a correção. Quando você pega 1 grama de ouro hoje, 1 grama, está o quê? 300 e pouco? Não sei. Não vou dar um Google aqui, porque na sua casa você faz a conta. É trilhões. 105 toneladas do melhor ouro, do ouro de Ofir. 245 toneladas da prata refinada. Quantas toneladas? 245. Esse cara, no dia que ele está fugindo, que chega 400 pessoas endividadas na vida dele, ele tinha noção do que Deus queria fazer por intermédio da vida dele? E ele fazendo toda essa doação, você acha que ele quebrou? Não, isso é só uma parte. Mas por que Deus fez isso por ele? Preste atenção, nós vamos continuar lendo. Versículo 6. Então o chefe das famílias, os líderes da tribo de Israel, preste atenção, os comandantes do seu exército. Aquela rapaziada lá, lembra dela? Os comandantes de 1000, os comandantes de 100, os oficiais encarregados da obra do rei, deram o que possuíam com generosidade e alegria. 7. Para os trabalhos da construção do templo de Deus, eles doaram 175 toneladas de ouro. Deus não mudou só a vida do rei, Deus mudou a vida daqueles endividados. E como que Deus mudou a vida daqueles endividados? Quando ele colocou um líder, que se ele tivesse falado, amado irmão, Senhor, eu não tenho condições psicológicas de liderar ninguém, ele estaria mentindo? Não. Ele estava com medo, esperando o problema passar. Quando chega aquele pessoal, Davi, você vai liderar essa gente, você vai fazer uma revolução. A cada batalha que você vencer com esse pessoal, vai ter um despojo. Você vai pegar esse despojo para você e para eles. Vai ter outras batalhas. A cada batalha vai ter um despojo. Deus está falando que Ele não vai tirar as batalhas da sua vida, mas Ele está falando que você vai vencê-las e vai ter despojo para você. Em nome de Jesus. Os chefes, aqueles lá, quando você pega o nome dos caras, os comandantes, aqueles lá que correram juntos, que na época de que estava difícil, estava junto, não abandonou. Deus não mudou só a vida de Davi. Então, eu anotei aqui, uma mudança que Deus faz na condição social deles. De homens amargurados, endividados, em apertos, agora são homens prósperos, e juntando eles, doaram 175 toneladas de ouro para a construção do templo. Eu gostaria que você, eu não queria falar para você que você usasse sua criatividade, para alguém que está do teu lado, você lançasse uma palavra profética. Deus vai te usar tanto para você abençoar essa casa e os missionários que essa casa abençoa, sabe?
Mira em alguém aí, você que é profeta do Senhor, lança a palavra de bênção. Profeta, profetiza sobre a tua vida, mas Deus vai te usar tanto financeiramente, Deus vai mudar tanto a sua vida. Você vai ser um mega master patrocinador de missionários ao redor do mundo, começando por esta casa, porque a gente começa primeiro por aqui. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Eu não li aqui nem para o trabalho da construção do templo, eles doaram 175 toneladas de ouro, mais 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de bronze. E hoje, irmão, fio fica marcando toca e nego pega e rouba, porque é caro o cobre. 300 e tantas toneladas, mas preste atenção, o coração que esses caras tinham. Versículo 9, diz que todo o povo se alegrou diante da atitude do rei e dos seus líderes. E versículo 10, então na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé e orou: ó Senhor, Deus de nosso pai Israel. Ele começa a fazer uma oração, versículo 11, ó Senhor, tu é a grandeza, tem o poder, a glória, a vitória, a majestade, tudo quanto há no céu e na terra pertence a ti, é teu. Do Senhor é o reino, o Senhor governa soberano sobre tudo, sobre todos. Preste atenção, versículo 12, riquezas e honras, vem de onde? Do Senhor, vem de ti, e tu dominas sobre todas as coisas, e nas tuas mãos reside a força, o poder, a tua destra, a dignidade, consolo e encorajamento, e todo ser humano precisa e carece. Versículo 13, agora portanto, nosso Deus, nós rendemos graça e louvamos o teu glorioso nome, ó Yahvé, o Senhor. 14, entretanto, quem sou eu? Gente, os caras, 105 com 175, 280 toneladas, é isso? De ouro? É isso? 280, 175 com 105, Davi deu 105. Fora outro. Os outros 200, eles dão 280 toneladas de ouro, pastor Marcelo. Olha a oração dos caras no versículo 14. Entretanto, quem sou eu? E quem é o meu povo que pudéssemos te contribuir generosamente com tanta alegria como estamos fazendo? Tudo vem de ti. Aleluia. E nós estamos só devolvendo o que sempre foi teu. Sabe qual que é o meu problema, o seu problema? A gente vai na pizzaria, 3, 4 pessoas, gasta 200, nossa, ficou barato, hein? Ficou barato, não ficou? Nossa, vou voltar aqui de novo. A gente vem na igreja, dá 50, parece que foi uma fortuna. A gente dá uma oferta de 50, 100 conto, não estou falando de voto, de dízimo, nada não, estou falando de oferta, R$100. Esse mês, acho que eu nem preciso ofertar mais. É esse sentimento que tem que sair de nós, da gente fazer o máximo, mas sempre ter a sensação que fez o mínimo. Prósperos, segundo Samuel capítulo 21, abra sua Bíblia. Então o que Deus tornou a vida daqueles endividados? Homens prósperos. Davi investiu na vida daqueles homens? Sim ou não? Sim. 2 Samuel capítulo 21. Preste atenção no que você vai ler. Acharam, gente? Vou terminar. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. É isso que você está lendo? É isso, gente? Sim ou não, gente? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Certo? Pensa num cara chato, irmão, que quer todo mundo ler junto a Bíblia, que negócio. Sou eu, é verdade. Eu fico olhando para sua cara, você está meio perdido, você está assim, dá até uma risadinha para me agradar, para falar que acertou e não está lendo nada. Mas eu tive a revelação, entendeu? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Houve ainda, preste atenção, uma outra guerra dos filisteus contra Israel. O rei Davi desceu com a sua guarda, combater os filisteus, e Davi ficou... Como é que ele ficou, gente? A minha Bíblia diz que ele ficou exausto, aqui na King James. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benoni, um dos descendentes gigantes de Rafa. Ele fez uma promessa. Qual que era a promessa? A Bíblia aqui diz assim: ele prometeu matar Davi.
A ponta de bronze da espada desse Isbi-Benoni pesava cerca de 4 quilos, só a ponta. Além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruíra, socorreu a Davi, atacou o gigante filisteu, matou. Então, isso aqui eu dá vontade de chorar, eu arrepio, de verdade. Então, os soldados de Davi lhe fizeram uma promessa: nunca mais você vai descer com a gente para a guerra, para que não apague a esperança e não se apague a luz que Deus acendeu em Israel. Davi quase morreu, o cara quase matou ele. Sabe aqueles caras em aperto que Davi investiu na vida deles? A partir de hoje, você não guerreia mais, a sua guerra é a nossa guerra. Investe em gente que gente vai investir em você. Ajude, porque você vai ser ajudado. Porque tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais primeiro. Se você ler aqui, tem mais uma porção de gigante. Eles matam todos os gigantes. São mais 4 gigantes aqui no total. 4 gigantes. Com o Golias, 5. Por isso que o Davizinho pegou 5 pedras, que ele sabia quantos gigantes tinha. Mas ele só usou uma. E os outros, pastor? Deus levantou pessoas para ajudar ele na batalha e falou: nunca mais você desce com a gente na guerra. A sua guerra é a minha guerra. Profetiza sobre a vida de alguém. Deus vai usar pessoas para lutar as suas guerras. Deus vai usar pessoas para interceder diante do juiz naquela causa que você está lá. Deus vai usar o médico para te dar uma resposta favorável nessa situação. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, de situações sendo revertidas. Mas age não como um coitado, como uma coitada, age como um vencedor. Eu sei que você está precisando, mas Deus vai colocar pessoas para você liderar nessa situação. Eu sei que você está sem esperança, mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você levar a esperança. Eu sei que você está doente, mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você ministrar a cura. É assim que funciona. Aí eu quero terminar 1 Crônicas capítulo 11. E eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque essa tradução é um pouquinho diferente. 1 Crônicas, capítulo 11. Preste atenção. Eu vou ler com vocês. Aqui está a lista dos principais guerreiros de Davi. Mas eu quero enfatizar só o versículo 10. Eu vou ler meio rápido com você. Na verdade, vocês leiam, depois eu repito. Alguém quer ler para mim? O pastor Felipe Odar, por favor, leia esse versículo 10. São esses os chefes dos valentes de Davi. Que apoiaram valorosamente no seu reino. Com todo Israel. Perfeito. Chalene, você pode ler o mesmo versículo, fazendo favor? Esses foram chefes dos principais guerreiros, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor tinha prometido. Vou ler nessa tradução, eu vou te fazer uma pergunta simples. O pessoal do louvor, se quiser vir, a gente canta um louvor, a escolha de vocês, eu não sei que louvor que vocês cantam que combinam com essa ministração, fica à vontade. Yeshua, sei lá, meu orgulho tirou do jardim, colocou no jardim. Versículo 10. Eu vou ler nessa versão e vou te fazer uma pergunta, por isso que eu quero a sua atenção. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O que te chama a atenção neste versículo aqui? Você tem liberdade para opinar. Deus tinha uma promessa na vida de Davi?
Tinha ou não tinha? Qual que era a promessa? Ser rei. Ele chegou lá sozinho? Sabe aqueles caras lá atrás, endividados? Ajudaram ele a se tornar um rei e a promessa se cumprir na vida dele. Ele não sabia, mas no dia que estava chegando aquela porção de gente endividada, aquela gente ia ajudar ele a mudar de vida e tomar posse de todo o propósito que Deus tinha para realizar por intermédio da vida dele. Talvez você não saiba, mas sabe por que Deus permitiu situações acontecer na sua vida? Porque tem essa situação, vai se reverter e vai te levar ao centro do propósito do Senhor. Esses são as listas, não dos endividados, não dos apertos, não dos lascados. Esses são as listas daquele que Davi liderou e venceram. E esses caras agora não só venceram financeiramente, não só estão batalhando a batalha do rei, mas estão ajudando o rei em tomar posse de toda a promessa que Deus tinha na vida. Se depender de nós, você vai reinar, porque nós vamos trabalhar para isso. Profetiza isso sobre a vida de alguém. O que depender de mim, eu vou trabalhar pelo teu sucesso.